Oi, pessoal, não estão me vendo, só me ouvindo, tá? Eu optei por fazer o vídeo nesse formato que é justamente para explicar o material para vocês, tá? Então, nós vamos começar pelos slides. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me chamem. E se precisar, eu vou estar apontando aqui as partes mais importantes, tá? Quando eu trabalho em sistema nervoso, até pro meu conhecimento, eu gosto de fazer mapa mental, esquema, e eu vou disponibilizar esses mapas para vocês, tá? Como é que funciona? Os meus mapas mentais são assim, ó, bem coloridos, para chamar atenção e para que a gente possa entender esse sistema tão importante, tão amplo no nosso organismo, tá? Então, sistema nervoso, pessoal, resumindo, ele é um computador. Ele é a vida do nosso organismo, ele é a vida do nosso corpo e ele é responsável por todas as ações que a gente toma, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai captar uma informação, ele vai entender essa informação e diante disso vai ter uma resposta, tá? Por exemplo, quando tu tá num computador, o computador tem um processador. Tem uns que são melhores e outros piores. Depende de como tu trabalha ele. Então, o nosso cérebro, ele é malhável. Se ele for trabalhado, se ele for constantemente estimulado, ele vai captar, vai processar e vai gerar respostas tanto mais rapidamente quanto melhores, tá? Continuando, gente, essa captação, esse processamento, essa geração de respostas, elas precisam partir de algum estímulo. O que é isso, tá? Esses estímulos, eles podem ser tanto voluntários quanto involuntários. Por exemplo bem prático. Vocês estão lá fazendo comida, tá? E daí chega a criança e bota a mão na panela quente. O que vai acontecer? Automaticamente, ela vai tirar rapidamente essa mão da panela. O que é isso, gente? Houve um estímulo, a panela estava quente, o cérebro captou isso, processou que se aquela mão ficasse lá encostada, ia queimar. E a resposta foi automaticamente tirar essa mão da panela. Então, gente, isso é muito, muito rápido. Então, a gente não consegue dimensionar o tempo, mas isso é um processo todo que gera a resposta, tá? Outra coisa, quando vocês estão dentro do ambiente escuro, daí vocês vão para o ambiente mais claro. O que acontece? Vocês automaticamente fecham os olhos, principalmente quem tem olho claro. Então, outro estímulo que teve uma resposta captada, processada e gerada, tá? Outra coisa bem legal que serve de exemplo para todo esse processamento do sistema nervoso é o fato de, por exemplo, assim, quando você sente algum cheiro e tu lembra alguma coisa, vocês, por exemplo, cheiro de pão quente que dá aquela sensação boa, um perfume de alguém que lembra uma pessoa, o perfume da mãe de vocês que lembra ela, então tudo que cheiro que é transformado em sensação também é esse processo, captação, processamento e geração de respostas a partir de estímulos. Então, basicamente é isso que para que serve o sistema nervoso. Você tem que lembrar dessas três palavrinhas que estão destacadas aqui: captar, processar e gerar respostas a partir de algum estímulo, certo? Esse sistema nervoso, pessoal, como vocês podem observar, ele tem subdivisões bem importantes. SNC, para quem não sabe, quiser anotar, Sistema Nervoso Central. SNP, Sistema Nervoso Periférico, tá? Como é que funcionam esses sistemas? O Sistema Nervoso Central, ele recebe e interpreta os estímulos. Ele é o centro de processamento de informações. Ele recebe um estímulo, interpreta e gera uma resposta, certo? Essa é a função dele. O sistema nervoso periférico, que é esse SNP aqui, o que ele faz? Ele leva essas informações do órgão até o sistema nervoso central para ele fazer esse processamento. E depois ele leva do sistema nervoso central para o órgão gerar uma ação. Então, são tudo coisas que se completam, se complementam.
Continuando aqui, pessoal, não esqueça, SNC, Sistema Nervoso Central, SNP, Sistema Nervoso Periférico, tá? O Sistema Nervoso Central, vou falar de novo, porque isso tem que ficar gravado. O que ele faz? Ele recebe e interpreta os estímulos e gera uma resposta. O Sistema Nervoso Periférico faz o caminho, ele transmite essas informações de algum órgão até o sistema nervoso, que daí o sistema nervoso recebe, interpreta, gera uma resposta, e essa resposta é levada pelo sistema nervoso periférico para o órgão resultante, certo? E agora, esses dois sistemas também se subdividem em outros dois, tá? Quais são? O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? Como é que são esses órgãos, essas subdivisões do central? A medula espinhal, se vocês quiserem anotar, ela é responsável por respostas rápidas e involuntárias. O encéfalo é o local, ele tá dentro da caixa craniana, dentro do nosso crânio. E é nele que tem o cérebro, gente. O que o cérebro faz? Ele garante atividades motoras, memória, inteligência, emoção, razão, realiza batimento cardíaco, respiração, N respostas, N informações. Mas o que eu quero que vocês gravem é que no encéfalo, que está dentro da caixa craniana, nós temos o cérebro. O nosso cérebro é outro computador que garante atividades motoras. Por exemplo, uma pessoa que sofreu uma isquemia, talvez lá no cérebro ela não consiga mais caminhar, tem o lado direito sem motilidade, tá? Ocorrem perdas de memória também, talvez até por outras doenças. A pessoa tem mais facilidade para português ou matemática, então é tudo lá no encéfalo, certo? A medula é respostas rápidas e involuntárias. E agora, gente, nós vamos para a parte mais importante do conteúdo, que é o nosso foco, que é isso aqui, ó, que é onde é que a gente encontra o sistema nervoso autônomo, tá? Então, a gente tem esse sistema nervoso periférico, lembrem dessa sigla, que é responsável por transmitir as informações, tá? Como eu falei para vocês, o central vai fazer toda a interpretação, processamento e gerar a resposta. O periférico, ele faz transmissão dessas informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso, que quem faz são os neurônios aferentes, tá? E depois o sistema nervoso para os órgãos sensoriais, que são os neurônios eferentes, tá? E daí eu pergunto para vocês, o que é neurônio? Pessoal, o neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. Continuando aqui para vocês, esse sistema que faz a transmissão de informações também tem subdivisões, que é insomático e autônomo, que é o nosso foco, tá, gente? O que é o sistema nervoso somático? Ele faz a transmissão de informações de respostas voluntárias, quando se quer fazer alguma coisa. Por exemplo, sentir vontade de caminhar é uma resposta voluntária, então está ligado ao sistema nervoso somático. E tudo que for resposta voluntária é somático. Qual a importância desse outro sistema que é o autônomo, gente? Ele regula funções involuntárias no nosso organismo, como, por exemplo, frequência cardíaca, ações como quando vocês, depois eu vou explicar melhor, quando vocês vão no sol, aquele exemplo que eu dei primeiro, que o olho fecha, pode ocorrer midríase, quando a pupila dilata é aquele pretinho do olho, fica do tamanho da nossa corzinha do olho ali, ou miose quando fica bem pequenininha. Então, são ações involuntárias, certo? E dentro desse sistema nervoso autônomo, lembrem de ligar a resposta, autônomo involuntário. Desse autônomo, tá, o que eu falei para vocês. Resumindo esse slide aqui, ó, o autônomo tem neurônios aferentes que levam informações dos órgãos para o sistema nervoso e neurônios eferentes que levam do sistema nervoso a resposta para os órgãos, tá? Então, isso é bem importante.
Gente, por que que nós trabalhamos esse sistema nervoso dentro da farmacologia desse sistema respiratório? Vocês vão ver na sequência. Mas resumindo, então, o sistema nervoso autônomo, ele vai regular funções involuntárias do organismo, fazendo com que não ocorra um colapso do nosso organismo. Por exemplo, num dia muito frio, ele vai contrair os vasos para que não ocorram respostas negativas. Quando uma pessoa tá com vontade de fazer xixi, por exemplo, e não pode, então ele é responsável por fazer a contração das esfíncteres urinárias, tá? Então, ele é muito importante para que nosso corpo não sofra um colapso e consiga reagir a diversos comportamentos involuntários, por exemplo, se defender, reagir ao frio, se alimentar quando necessário. Então, lembrem disso, ele é muito importante para o nosso corpo manter a homeostase, manter um equilíbrio, tá? Vocês vão ver agora no próximo slide uma divisão bem legal. Olhem só quantas divisões a gente tem desde o início lá, tá? A gente tem a divisão em central e periférico, depois tem o periférico em somático e autônomo. E o autônomo, que é o nosso foco aqui, tem outras divisões, tá? Simpático e parasimpático. Quando a gente vai ter o sistema nervoso simpático agindo? Em situações de luta e fuga. Por exemplo, tu tá caminhando na rua lá em Porto Alegre, movimentada, e um ladrão veio tentar te assaltar. É automático tu fugir. Então, o que que ocorre? Aumenta a frequência cardíaca e com isso tu consegue fugir, tá, gente? Já o parasimpático é em situações de repouso e digestão. Por exemplo, quando tu almoçou, depois do almoço não dá aquela preguicinha, então tu tá repousando, tá fazendo a digestão, diminui a frequência cardíaca, tu começa a relaxar e automaticamente esse sistema está agindo, tá, gente? Então, esse slide resume bem para vocês, tá? Nos olhos, eu coloquei ali que o simpático causa midríase e o outro miose, tá? No coração, gente, que é onde nós nos baseamos para falar desses sistemas, um aumenta a frequência cardíaca e outro diminui. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, por que a gente usa sistema nervoso autônomo nesse componente? Lembrem disso, simpático causa broncodilatação, parasimpático broncoconstrição. O que é isso? Por que essa louca aí tá falando disso? Pessoal, alguns medicamentos lá na frente, eles vão agir nesse sistema para tratar alguma doença. Por exemplo, vamos falar rapidão da asma aqui. A asma causa broncoconstrição dos alvéolos, então ela deixa eles menores. Pensem, por exemplo, assim, deixa eu só pegar uma caneta aqui. Olhem só, vamos resumir. O que é broncoconstrição? Um paciente tem um alvéolo desse tamanho, tá? Um brônquio, desse azul aqui. Quando ele tá com asma, a asma deixa ele desse tamanho. O que acontece? O ar tem dificuldade para passar, então ele causa broncoconstrição. Eu preciso ter um medicamento que vá dilatar esse vaso para melhorar o fluxo de ar, para não dar parada cardíaca, tá? E daí a gente tem os broncodilatadores, então eles vão agir muito possivelmente no sistema nervoso autônomo simpático, tá? E aqui é o objetivo da aula de hoje, por isso chegamos aqui, para entender isso aqui, tá? Gente, então, resumindo é isso. O sistema nervoso se divide em central e periférico, periférico em somático e autônomo, e o autônomo em simpático e parasimpático. De tudo, e tem muita coisa importante, muita coisa para ver que vocês vão ver quando vocês tiverem um componente fármacos que agem no sistema nervoso. Mas o que eu quero que vocês saibam desde lá do início é que, para chegar nisso aqui, são ações involuntárias, a broncodilatação e a broncoconstrição, cada uma em seu sistema, e esse slide aqui resume tudo o que vocês precisam saber para as próximas aulas e para o dia a dia da farmacologia do sistema respiratório, certo?
Gente, essa foi a aula de hoje, 23. Eu talvez tenha falado muito rápido, a gente tá se adaptando a todo esse processo de AVA, de aula online, mas eu procuro, como eu disse para você, simplificar ao máximo. Isso que eu tenho aqui é o que eu quero que vocês saibam. E como é que nós vamos trabalhar isso aí? Eu vou deixar lá no AVA um link de um formulário onde vocês vão clicar e já vai abrir 10 questões, se eu não me engano. Vocês respondem e bem embaixo tem nome completo. Coloca um nome e me envie. Na sequência, eu vou estar enviando as respostas, tá? Obrigada por estarem aqui. Para mim é muito gratificante poder falar sobre isso. Se ficou dúvida, me chame. Eu quero que fique claro, principalmente esse slide, e dizer para vocês que tudo que a gente faz com amor, com carinho, dá certo. Eu tô tentando, tá, gente? Eu espero que vocês se empenhem, que tentem. E muito obrigada. Um abraço, até mais.